Olá, meus irmãos. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Orando a Deus. Histórias Bíblicas. Hoje a matéria é um pouco diferente do nosso dia a dia no canal. Vamos contar uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos. Se trata de uma EQM. Vocês sabem o que significa? EQM. Significa experiência quase morte. Um senhor por esse processo e chegou a ir para o céu, onde esteve com Jesus. Mas assistam ao vídeo por completo, que vocês vão entender o que é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Vamos lá. Eu sou Dean Braxton e tenho uma história de morrer e ir para o céu. Estava trabalhando na região de Seattle, trabalhando para o condado lá, o condado de King. E eu era um supervisor no departamento de probação dos tribunais de menores. Então, eu estava gostando do meu trabalho. Eu apreciava trabalhar com adolescentes. Costumava dizer o tempo todo que faria isso até o dia em que morresse. E então, eu morri. 5 de maio de 2006, acabei com um cálculo renal que ficou preso no lado direito. Já tive cálculos renais antes, então sabia que era um cálculo renal logo de cara. Pensei que talvez pudesse esperar ou passar por isso, e a dor desapareceria, mas dessa vez não desapareceu. E lembro-me de entrar meio que indiferente dizendo: estou com um cálculo renal, está aqui do lado. E sabia o que fariam, porque já havia passado pelos procedimentos antes, e sabia que me levariam para uma sala, me dariam morfina, e a dor desapareceria. Também tive uma infecção renal, e me deram antibióticos para essa infecção renal, e decidiram me manter durante a noite e fazer a operação. E então, fiquei durante a noite, deram-me antibióticos. A operação no dia seguinte correu bastante bem. Quebraram as pedras, mas também o que aconteceu é que descobriram mais tarde que eu era uma daquelas pessoas que os antibióticos que deram realmente não afetaram a infecção que eu tinha. Então, quando quebraram as pedras, o veneno foi para a minha corrente sanguínea e eu me tornei o que você chama de séptico, e tudo no meu corpo começou a desligar, não apenas meu coração e meus pulmões. De acordo com os registros médicos, fui considerado clinicamente morto por cerca de 1 hora e 45 minutos. Mas uma das coisas que realmente me surpreendeu foi até o processo de até mesmo a peça da morte. Quando realmente chegou a isso, e eu sabia que estava morrendo, fiquei surpreso com quanto medo não tinha. Sou nascido de novo, cristão, e sabia que você vai para o céu quando morre, e eu estava ansioso por isso, mesmo quando percebi que estava morrendo, e disse a mim mesmo: estou morrendo, e tudo o que pude dizer depois disso foi: estou indo para casa. Lembro-me de deixar meu corpo e realmente disparar pelos andares do hospital, e até mesmo entrar no céu azul. E lembro-me de entrar no espaço sideral, e foi realmente rápido. Costumava sempre tentar descobrir quão rápido era. E leio minha Bíblia. E lembro-me de ler este versículo que diz que estar depois do corpo é estar na presença do Senhor. E tudo o que pude dizer foi isso, foi isso, foi isso. Isso é o que realmente aconteceu. Eu estava me movendo tão rápido. Eu diria mais rápido do que uma pessoa poderia piscar os olhos. No momento em que a pálpebra superior toca a inferior, eu já estava no céu. Foi assim tão rápido, enquanto eu estava indo para aquela esfera. E lembro-me de ver diante de mim que viam como uma luz no final do túnel, porque é realmente escuro nessa área. E posso me lembrar, não era uma luz apenas como no final de um túnel para mim. Era como uma janela. Parecia uma janela. Não estou dizendo que era uma janela, mas essa é a melhor maneira de descrever que eu poderia dizer. Enquanto eu estava indo em direção a essa luz que estava diante de mim, parecia uma janela. Lembro-me, quando entrei por aquela janela, cara, tudo estava certo. Não havia nada de errado. Era paz. Não havia nada que pudesse te agitar lá.
nada que pudesse te irritar. E o que mais me impactou foi que eu me encaixava. Eu não sabia o quão deslocado me sentia antes até passar por essa experiência, porque entrei e me encaixei. Eu sabia que era bem-vindo lá. Tudo no céu era acolhedor, tudo. Não estou falando apenas do Deus Todo-Poderoso ou de Jesus Cristo ou do Espírito Santo, mas estou dizendo que tudo no céu literalmente ficou feliz por eu estar lá. E eu sentia isso olhando tudo ao meu redor. Havia árvores lá. Eu me senti bem-vindo pelas árvores. Olhei para as flores, pareciam me receber. Tudo lá estava tão feliz por eu ter aparecido. Uma das coisas que eu queria mais do que qualquer outra coisa, e nem sabia que esse desejo estava dentro de mim até realmente chegar lá, era que eu realmente não queria apenas estar no céu. Eu queria ver Jesus Cristo, eu queria vê-lo cara a cara. Isso era muito importante para mim. O céu não é céu sem o Pai e Jesus. Eles compõem o céu, sabe? E eu entendi que não é um lugar onde você quer estar. É uma pessoa com quem você quer estar. Então, enquanto eu estava atravessando uma floresta, havia uma floresta diante de mim, um monte de árvores na minha frente, e eu sabia que Jesus Cristo estava através dessas árvores. E lembro-me de pensar que tinha que passar por essas árvores para ver onde ele está. E enquanto eu passava por essas árvores atrás de mim, elas se abriram diante de mim e parecia que estavam dizendo dos dois lados: ele vai ver o rei, ele vai ver o rei. Foi isso que senti que estavam dizendo. Eu queria estar onde Jesus está, então estava realmente concentrado mais do que qualquer outra coisa em estar onde ele está. E quando cheguei lá, lembro-me de sair para esse claro, mas era um espaço aberto e vi Jesus. Ele estava mais à esquerda de mim e estava olhando para um monte de alguns anjos e algumas pessoas redimidas que haviam estado no planeta e saíram do planeta e foram para o céu. E lembro-me de me aproximar dele e vê-lo. E a primeira coisa que fiz, não fiquei de pé e realmente me aproximei dele. Fiquei tão perto dele e então fui de joelhos e mãos no chão e estava olhando para seus pés. Quando Isaías olhou para seus pés, ele ainda estava de frente para a multidão diante dele. E eram milhões deles, bilhões deles, realmente. Eu estava olhando para o lado de seus pés, e tudo o que pude fazer foi levantar um pouco a cabeça para ver parte de suas pernas. Não realmente. Seu rosto, naquele momento, e tudo o que pude dizer foi: você fez isso por mim, e tudo dentro de mim, tudo sobre mim. Naquele momento, sabia que a única razão pela qual eu estava no céu era por causa do que Jesus Cristo havia feito. Tudo estava tão grato em meu ser que ele tinha feito isso por mim, que a próxima coisa que pude fazer foi dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Então, estou agradecendo a ele, e enquanto estou agradecendo a ele, parei e disse: a única razão pela qual estou aqui é por causa do que ele havia feito. Mentalmente, eu sabia que ele tinha feito isso por todos, mas pessoalmente, eu assumi como algo tão pessoal que você não apenas morreu na cruz para que eu pudesse estar aqui, mas você criou todo o céu apenas para mim. Não quero dizer que estava sendo egoísta, porque não estava, mas foi o que senti. Ele fez isso só para mim. Então comecei a observar o corpo dele. Olhei dos pés até os tornozelos. Seus tornozelos me amaram. Vi suas panturrilhas, elas me amaram. Vi seus joelhos, eles me amaram. Tudo nele que observei me amou. Suas mãos, elas me amaram. E então cheguei ao rosto dele e ele me olhou. E isso é algo que ainda hoje é uma das coisas às quais volto de vez em quando e agarro. Ele me olhou como se eu nunca tivesse desobedecido a ele em toda a minha existência. Sabe, isso realmente me impressionou. E depois pensei sobre isso mais tarde. Quando ele disse que perdoa você, ele esquece. Você sabe, eu leio a Bíblia, e a Bíblia até diz isso no capítulo 8 de Hebreus e também no capítulo 10 de Hebreus.
Literalmente diz que quando Deus te perdoa, Ele esquece. Eu experimentei esse olhar de Jesus. Eu sabia que era um ser eterno, que nunca morreria. Meu corpo morreu, mas eu, a pessoa real dentro deste corpo, nunca morrerá. O amor que Ele tinha por mim duraria mais que eu. Não pode durar mais que eu, porque eu viverei para sempre. Depois desse envolvimento com Ele, e Ele transferindo algumas coisas para dentro de mim, eu chamo de transferência como um computador. Ele me olha, Ele diz: não, ainda não é sua hora. Volte. Mas foi assim que Ele disse. Eu estava meio que ok com isso, e lembro-me de que não passei pela floresta depois disso para voltar ao lugar onde entrei no céu. Eu voei sobre a floresta. Não é realmente voar. Você pode literalmente dizer que quero estar a 10 pés acima da superfície lá. A melhor maneira que eu poderia descrever para você que lê a sua Bíblia é como quando Jesus andou sobre a água e não há medo. Então você vai tão alto quanto quiser. Lembro-me de passar por cima das árvores e voltar para aquele lugar. E quando cheguei ao lugar onde iria sair, e não foi como se houvesse uma porta lá que se abrisse e você saísse. Foi como se eu soubesse que o próximo passo que desse estaria fora daquele domínio. E lembro-me de ficar ali por um tempo e sentir que meu corpo não estava pronto. Não estava pronto. Eu estava tão feliz por não estar pronto. Então lembro-me de virar e dizer sim, e a floresta estava diante de mim. E eu sabia que Jesus estava do outro lado da floresta, mas senti que poderia literalmente ir para a esquerda da floresta. E enquanto eu estava indo para a esquerda da floresta, cara, toda a criação está tão feliz. Vi montanhas, e eram montanhas lindas. Pareciam ondas do oceano se movendo porque podiam se mover. E enquanto estavam se movendo, parecia que as ondas do oceano iam passar por mim. Mas na verdade eram montanhas indo. Eu apenas, cara, isso é tão maravilhoso. Estou aproveitando porque, para ser honesto com você, pensei que ia ficar. Eu sabia que precisava voltar para Jesus. Então voltei desta vez para este lado dele. E por qualquer razão, fui atrás dele e depois voltei para a mesma posição que fiz da primeira vez. E me curvei novamente diante dele. E então ele disse mais algumas coisas para mim, falou um pouco mais sobre as coisas lá, e lembro-me da luz que estava emanando dele, e estava se envolvendo ao meu redor. Depois desse envolvimento, ele me olha novamente. Ele olha para baixo para mim novamente, com esses olhos amorosos e lindos. Ele me diz novamente: não, ainda não é sua hora. Volte. A segunda vez, cara, eu passo por cima das árvores novamente. Chego naquela parte da borda onde entrei e parece que dou mais um passo e estou fora, me preparo para sair. E de repente, de novo, eu sei que meu corpo não está pronto. E estou pensando: sim, eu vou ficar. Então, a próxima coisa que faço é, desta vez, em vez de ir para a minha esquerda, vou para a direita daquela floresta. E experimentei tantas coisas maravilhosas. Parecia que esse lado era mais dos líquidos, como a água, os mares, os rios. Não sei por que estavam do outro lado, mas estavam lá. Eles eram mais azuis, mas esse azul, como nós diríamos azul, porque as cores lá são mais vibrantes do que você pode imaginar. Eu viajo através, vejo coisas, experiencio algumas coisas. Vi muitos animais diferentes do outro lado. Sabe, há muitos animais no céu. E então volto direto para Jesus. E isso foi, cara, eles estavam sempre lá. Não sei por que não os reconheci. Aqui, novamente, volto para o mesmo lugar onde estive antes com Jesus. E estou olhando para seus pés. Então olho para cima e do outro lado novamente vejo minha família. Vejo minha avó Maria em destaque. Ela está em um grupo aqui do outro lado. E ela está na frente. E então atrás dela estavam outros parentes. E então atrás deles estavam parentes. E era geração após geração de todos aqueles que tiveram uma conexão com Jesus Cristo e o Pai.
e eles vieram me cumprimentar. Agora sei que estavam lá na primeira vez que estive lá com Jesus. Sei que estavam lá na segunda vez que estive com Jesus. Não foquei neles em nada. Foquei principalmente em Jesus. Mas desta vez, por algum motivo, foquei em Jesus. Então, me concentrei neles. Às vezes as pessoas dizem, como eram eles? É difícil descrever as pessoas no céu porque não há tempo. Digo às pessoas que eles estavam brilhantes. Eles tinham um grande sorriso e pura alegria. E depois pensei mais tarde, disse a mim mesmo, uau, consegui ver toda a minha família sorrindo no céu. E pensei, nunca vi isso no planeta. E curtindo muito uns aos outros. Eu não sabia que a família era assim no céu. Pensei que todos éramos a família de Deus e todos nos veríamos e seria assim. Mas a realidade é que a família é importante para Deus. E eu cheguei a entender isso. Havia pessoas lá que eu não imaginava que estariam lá. Pensei que eles não iam para o céu porque não atendiam aos critérios que eu tinha para eles. Eles atendiam aos critérios de Deus, mas não aos meus critérios. E você pergunta, o que Deus aceita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você sabe, esse é o critério que Deus está pedindo. Então aqui está, pessoal. Minha família vem me cumprimentar. Jesus transfere muitas coisas para mim. Eu chego a experimentar como é estar no céu e todo o céu se reunindo para louvar e adorar a Deus. Mas depois de tudo, de repente, Jesus me olha novamente e diz com um comando. Um comando forte, não é sua hora. Volte. Senti como se toda a criação que estava na minha frente se afastasse e dissesse, ele não está falando de mim, ele está falando de você. Senti-me como um soldado. Você sabe, eu costumava estar na Força Aérea. Senti-me como um soldado. Senti como se eu dissesse, sim, Senhor. Você sabe, esse tipo de coisa. E então, me preparei para sair. Senti como se ele estivesse dizendo, eu preciso de você lá mais do que aqui. Foi isso que senti. Ele não disse essas palavras, mas foi o que eu estava sentindo. Foi o que eu estava percebendo. E minha avó, Maria, está lá. E ela me olha enquanto ele está dizendo isso. E ela diz, traga o máximo de nós de volta com você que puder. E ela está falando sobre toda a minha família aqui no planeta Terra. Então me curvei diante de Jesus assim. Passei por aquelas árvores novamente. Cheguei ao que chamo de borda do céu. Dei um passo e estava fora e voltando para este reino. E eu estava triste. Senti-me como um bebê chorando muito forte. Lembro-me de entrar na sala do hospital, pairando sobre a minha cama, onde o corpo estava. Eles realmente tinham parado de trabalhar em mim e começado a guardar as coisas. O médico até disse que estava assinando o atestado de óbito naquele momento. E lembro-me, não sei por que fiz isso. Eu olhei para o meu corpo lá embaixo. Eu olhei para ele. Eu entrei e pairava sobre ele. E então me virei e entrei no meu corpo assim. E a casa do médico, o monitor cardíaco começou a apitar. Eles começaram a voltar para lá. Eles me entubaram, colocaram o tubo na minha garganta. Você sabe do que se trata. Eles me fizeram voltar a respirar e tudo mais. Você sabe, eu realmente não queria voltar, mas senti que ele estava dizendo, eu preciso de você lá mais do que aqui. Obrigado, meus irmãos, por assistirem até aqui. Um abraço e fiquem com Deus.